Queria agradecer a todos aí, mais uma vez. Estou só aguardando a entrada de Natan, ok? Perfeito. Agora, Natan entrou aí na live e está aguardando aqui a entrada dele, né? Devido ao recurso internet. Olá, Natan. Opa! Beleza? Agora deu certo. Rapaz! Não pode ser. Eu falei, não é possível. Logo nessa não pode. Pessoal, queria Boa noite, novamente aí amigo. agradecer. Tivemos esse recurso, né? É, Natan é um grande querido. Natan, bem como membros da equipe da QSMS Consultoria, já foram subordinados do Natan. Natan é um gigante de conhecimento. Natan, né, compartilhamos excelentes experiências. Aprendi muito com esse profissional. Né? E eu acho que todos que passam com o Natan deixa um grande legado aí, que Natan é um profissional que sempre contribui, né? E como todo, né, Natan gosta também muito do trabalho em equipe, do dinamismo de equipe, da aplicação do requisito, de fazer um negócio de forma correta, isso que é muito importante. E como o privilégio de Natan estar sempre, né, nas nossas 3 lives que tivemos, Natan está sempre ouvindo a gente e nos dando esse privilégio, mesmo estando hoje, né, como gerente de QHSE, de uma grande organização, né, na área do petróleo e energia. Natan nos deu o privilégio aí de aprender um pouquinho com ele hoje, nessa live, de compartilhar, ele poder partilhar conosco, né, os desafios da implantação de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Lembrando que o petróleo e energia não é um segmento engessado, são vários perfis de serviços diferentes, linhas de serviços diferentes. E acredito que Natan vai estar aqui para contribuir, sabendo que o canal, né? O canal é um momento de a gente partilhar experiências que vimos e vivemos como os profissionais convidados. E hoje nós temos aí o privilégio, novamente, de trazer o Natan. Eu queria que o Natan se apresentasse para a comunidade de segurança e saúde do trabalho. Natan, boa noite. A equipe de QSMS Consultoria agradece a sua presença e fica à vontade. Tá joia. Obrigado, Ramiro. Boa noite. Boa noite a todos que estão participando. Bom, primeiro, eu tenho que agradecer as suas palavras, extremamente carinhosas. Muito obrigado. Já vi algumas mensagens aqui Tem uns feras aqui acompanhando essa live. Tem Felipe muita gente Sobral, legal. Isso é um canal grande fantástico, privilégio para a Douglas. gente. Então, assim, pode até dar um frio na barriga se eu falar uma besteira aqui para esses caras, pelo amor de Deus. Mas é um prazer, é gostoso estar aqui. Eu tenho acompanhado as outras lives que você tem feito, então esse bate-papo, essa troca de experiência com profissionais da área, isso é gostoso, isso é bacana, isso é algo. Na última que teve, eu lembro que você falou, quando chegou no finalzinho, falou assim: pô, já acabou, passou tão rápido, porque foi tão agradável o papo. E eu espero que esse bate-papo hoje também seja dessa maneira. Bom, gente, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas comecei já logo depois de formado a atuar na parte da qualidade, controle da qualidade, e foi um caminho natural, ia para o HSE, para o SMS, né, para a área de segurança. Então, depois disso, eu fiz um MBA, uma especialização em QSMS, uma pós-graduação para segurança do trabalho, para eu poder assinar como engenheiro de segurança, e tenho um mestrado em engenharia ambiental com foco em análise de risco. Então, assim, os últimos 20 anos aí sempre atuando nessa área de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. E muito desses 20 anos, 15, 16 anos, na área de petróleo, exploração e produção de petróleo e energia. Então, vamos bater um papo, vamos trocar experiência, acho que vai ser legal para todo mundo. Verdade. E Natan, contando aí se você quiser fazer em um breve minuto, um breve relato, né, em 2 minutos hoje do seu início até o momento que você está hoje, o que você poderia contribuir aí para a gente, né, pessoas que estão começando agora, o que você deixa aí de uma informação bacana para eles? Rapaz, bom, aí você fez a pergunta difícil, né? Porque eu lembrar quando eu comecei é século passado, né? Mas tudo bem, a gente tenta. É engraçado porque, assim, se a gente for analisar anos atrás como é que era a questão de segurança, tem muita diferença. No meu entender, tem muita diferença. A gente cresceu muito, graças a Deus, felizmente, a área cresceu muito, muitos profissionais migraram para essa área, com vontade, com desejo, com profissionalismo, então isso aumentou bastante.
As empresas, dependendo do setor, elas entenderam a importância de se investir em segurança, em meio ambiente, saúde, em qualidade, não só para uma questão de moda ou só para manter um certificado na parede. Então, esses 20 anos eu venho acompanhando isso e vejo com bons olhos essa mudança. Claro que tem coisas ainda para serem melhoradas, sempre, e esse é o nosso trabalho, de comunicar isso, fazer isso acontecer. Mas eu vejo com bons olhos, e eu digo para as pessoas, que aqueles que estiverem começando hoje, é uma excelente aposta, trabalhar na qualidade e na segurança. Na live passada você usou um termo, é uma profissão nobre, concordo plenamente. Acho que é isso mesmo, e é gostoso trabalhar, é o que a gente faz com paixão. Então, o que eu posso falar é o seguinte, dediquem-se, conversem bastante, SMS não é uma ilha, não pode ficar isolado, tem que se comunicar muito bem, conversar com as pessoas, e os resultados vão aparecer, não tenho dúvida. Exatamente, né? Então, Natan, tendo em vista esse primeiro momento, né, de a gente se conhecer um pouquinho, você doar para a pessoa esse entendimento, eu queria saber de você, né, esse momento de transição aí dessas normas regulamentadoras, que a gente estava num processo bem bacana, evolutivo, né, do e-social, da implantação das novas NRs, que vem com várias mudanças significativas, até no conteúdo de treinamento. E o que você acha desse desafio, dessas novas modernizações para o sistema de segurança e saúde do trabalho, no qual você atua e no qual você também identifica, lê, interpreta? O que você acha? Se é fácil, difícil a implantação? Primeiro, eu acho interessantíssimo, óbvio. Não dá para falar na nossa área em qualidade SMS sem falar em melhoria contínua, né? Então, qualquer discussão, qualquer momento que os setores, né, a indústria, o governo, sentem para conversar sobre alguma revisão de uma norma, isso é interessante. Eu tive um chefe que dizia o seguinte, com boa vontade, até num papo de 5 minutos, você aprende alguma coisa. Então, eu não tenho dúvida que esse tipo de discussão é muito válida. Fácil não é, claro, porque você tem muitas partes interessadas e todas com seus interesses, que alguns podem ser comuns e outros não, né? Então, fácil não é. Tanto é que por isso que houve essa questão, vai e volta, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que, em algum momento, não querendo entrar na parte política, mas em algum momento que isso reduzir um pouco essa questão política e ficar a questão técnica, nós vamos receber, sim, normas com melhorias, com aplicabilidade mais objetiva. Isso vai facilitar a nossa vida e vamos em frente. Fácil de aplicar? Depende. E aí é uma discussão que a gente pode falar sobre a implantação do sistema de gestão, que não é fácil, né? Tem muitas dificuldades, tem muitos obstáculos, sim, e tal. Mas eu vejo com bons olhos essa modernização. Entendi. Renata, o que você entende como, no sistema de gestão, pontos relevantes que devem ser trabalhados pelos profissionais de segurança do trabalho, tanto a nível técnico como a nível de gestor e engenheiros, né? Uhum. Amiro, quando a gente fala em sistema de gestão, assim, né, se a gente fosse separar, tentar colocar em desafios ou em fases da implantação de um sistema de gestão, eu diria o seguinte, você tem um primeiro desafio, que é a empresa, quando ela decide implantar o sistema, ela realmente entender o que é essa implantação. De novo, não é simplesmente criar procedimento de gaveta, né, tudo limpinho, tudo bonitinho, para conseguir um certificado para colocar na parede. Não é isso. É realmente decidir que vai implantar esse sistema com seriedade para obter o primeiro resultado, que é a redução da probabilidade de acidente. Feito isso, um segundo passo é você, muita gente chama de diagnóstico, ou uma análise um gap analysis, né, fazer uma verificação de como o seu sistema está hoje, como a sua empresa está hoje e aonde você quer chegar. Feito isso, você começar a elaborar um plano de ação para tratar esses gaps que você tem. Aí é que eu vou aproveitar essa terceira fase, digamos assim, para tentar responder o que você falou. O que acontece? Quando se fala no sistema de gestão, acho que um dos obstáculos que mais acontecem e que o profissional de SMS tem que estar preparado é o seguinte. Quando você chega para a empresa e fala, olha, vamos implantar aqui um sistema de gestão. O que é? Não, um sistema de gestão da área de segurança. Tá, ok. Fala lá com o pessoal de SMS. Fala lá com o engenheiro. Fala lá com o... Não é isso. O sistema de gestão de segurança é para a empresa toda.
Entendeu? O que acontece muito é o seguinte, quando alguém falar segurança, fala lá com o técnico, isso não é comigo. E aí que o profissional de SMS tem que estar preparado para a palavra-chave, comunicação. É fácil? Não, não é fácil. Mas é nesse momento em que ele tem que mostrar qual é o objetivo do sistema, qual a importância, qual é a relevância e qual a importância da participação de todo. Fazendo uma analogia, né? Se a gente, o pessoal do setor lá de financeiro, eles pensam em, tem que reduzir custo da empresa. Somente eles vão reduzir custos? Não. Eles vão ter que conversar com as pessoas vão ter que dar ideias, diminuir viagem, diminuir gasolina do carro alugado, sei lá, bolar alguma coisa para reduzir custo. É a mesma coisa com segurança. Não somos só nós, profissionais de SMS, que vamos obter os resultados. As pessoas todas. Então, isso é a terceira fase, digamos assim, de uma maneira bem direta e objetiva, resumida. Mas um primeiro grande obstáculo é a comunicação, é mostrar para todo mundo que essa conscientização que vai ser feita, esse sistema de gestão, não é só para a gente. Verdade. É muito o que eu vejo da análise de risco, né? A análise de risco acontece muito isso. Temos que fazer uma análise de risco para a mudança da tubulação. O técnico de segurança faz. Não. A análise de risco envolve operação, manutenção, SMS, mas é uma equipe multidisciplinar. Então, um dos obstáculos do sistema de gestão é exatamente isso, é fazer as pessoas entenderem que o sistema está ali para a empresa, para todos os trabalhadores, e não somente para um departamento. Porque, na verdade, muitas empresas jogam toda essa carga de responsabilidade para o setor. Né? Exatamente. E quando o momento acontece, né, eles vão fazendo as coisas do jeito que querem, e num dado momento que acontece um problema, aconteceu um acidente ou um desvio, né, muito grave que dê prejuízo ao patrimônio, vamos chamar a segurança. Exato. Então, acredito que esse é o desafio, né, para a comunidade de segurança e saúde do trabalho, porque a gente tem um grande problema que você falou aí, a questão do recurso, né? Porque todo mundo quer ter seus privilégios dentro da organização, né? E, obviamente, ninguém quer um setor deixar de ter o custo que está alocado ali para ele e alocar num sistema de gestão de segurança, porque acha desnecessário. Mas no momento que tem um evento de trajeto que liga para a segurança e dá um suporte, na hora que tem um evento dentro da empresa, ver que a segurança presta primeiros socorros, vai ver o valor investido, o quanto foi favorável esse investimento. Infelizmente, só pós-evento e não como uma ação preventiva. Exato. Obviamente. Um outro ponto, quando eu falei sobre a questão do diagnóstico, é importante que esse diagnóstico seja real, verdadeiro. Porque às vezes as pessoas fazem, isso aqui, isso está bom, está rodando bem. Mas peraí, podemos melhorar? Tem algo aqui diferente que a gente possa aproveitar, alguma lição de uma outra empresa, alguma coisa? Vamos fazer. Porque quando esse diagnóstico não é bem feito, todo o resto, todas as outras fases, vem capenga. E não adianta. E aí, então, se você tem um diagnóstico ruim, se você tem entendendo que esse sistema é só da área de SMS, é só do engenheiro, do técnico, não adianta. Você vai ter um certificado na parede, mas a sua empresa não terá uma cultura de segurança. E isso, eu acho, é uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios do profissional de SMS. É conseguir fazer com que as pessoas todas entendam isso e sigam esse objetivo. Entendam que esse objetivo é único. Entendi. E, na verdade, também nós temos sempre o desafio, né, Natan, que você está falando, de sempre aplicar o requisito. A gente, vamos fazer porque a NR1 pede, a NR2 pede, mas o importante disso tudo é planejar, trabalhar em equipe, desenvolver um plano de trabalho, porque senão as coisas ficam a esmo, né? Parece que vão fazendo porque sem plano, sem tendência, e a gente vai conforme a maré vai nos levando, e isso gera uma catástrofe do sistema de gestão. Isso aí, agora você falou uma coisa que é importante também. O sistema ele deve ir além dos requisitos legais. Né? A gente deve fazer mais do que se... porque fazendo isso porque a norma manda. Não, peraí. Que a gente precisa fazer cumprir os requisitos legais, obviamente, mas vamos fazer aquilo para atingir o objetivo de reduzir acidentes, de preservar vidas, preservar o meio ambiente, preservar o patrimônio da empresa, né? Evitar que acidentes aconteçam. Então a gente precisa ir além, e as pessoas precisam entender isso. É uma das coisas no mercado que eu vejo, que às vezes as pessoas ficam só preocupadas. O que a norma pede? Então é isso aí que eu vou fazer. Peraí. A gente pode ir além?
É claro que essa é uma discussão ampla com a empresa, porque pode envolver custos ou recursos, mas isso tem que ser discutido. Você pode não fazer agora, mas num momento adequado, num momento mais à frente, você pode fazer. E é importante que isso aconteça. É verdade. Natan, fala aqui o contexto, o César, né, um engenheiro de segurança lá da FMC, falou aqui, né, da importância desse trabalho, exatamente da comunicação, no contexto da ISO 45000, a importância da liderança, né, do item 5 da norma. Exato. Boa. Obrigado, César. Excelente, excelente comentário. Uma dos pontos que a gente vê que a ISO 45 ela tentou melhorar, tentou trazer mais à tona, é exatamente essa questão da liderança, de um maior comprometimento da alta direção, né? Exatamente para isso, porque é a liderança pelo exemplo, né? Essas pessoas precisam mostrar que estão engajadas, que entendem, que conhecem isso e que acreditam naquilo, né? Porque, caso contrário, as pessoas que estão ali no dia a dia vão começar assim, pô, peraí, o cara aí não faz, eu sou obrigado, o que eu ganho com isso e tal? E isso a gente não pode deixar acontecer. Então, e a ISO 45001, os objetivos, exatamente, como outras normas, mas veio reforçando isso, é gerenciar perigos, riscos e oportunidades. E algumas coisas, o contexto da organização ser melhor explicado, a participação da liderança está mais à vista. Concordo plenamente, perfeito comentário, César, obrigado. Legal. E, Natan, quando a gente olha assim, esse item 5 da norma, né, falando lá e aproveitando o gancho de forma bem objetiva, a gente requer, lendo, uma sensibilidade muito grande de entender que a alta direção é responsável por tudo, pelo recurso, pelo investimento do negócio, por gerir os riscos do negócio através de uma equipe coesa e engajada, né, nessa causa, bem como os profissionais operacionais, que aqueles mesmo ou de baixa ou nenhuma instrução, né, ele é responsável por todos. Então, juridicamente falando, hoje a alta direção, com essa mudança, é responsável pelo todo, que antigamente, as normas antigamente tinham o RD ou o RT, né, que era o representante de trabalhadores. E aí, se acontecesse qualquer problema, Natan já foi várias vezes, o problema é do Natan. Né? Então, assim, isso hoje o risco é do negócio, não é mais da segurança e saúde do trabalho. Exato. E eu diria o seguinte, Ramiro, a liderança, a questão da excelência na liderança da segurança e saúde, ela tem 3 pilares. A gente pode falar vários conceitos, né? Mas um dos conceitos que eu vejo e que eu gosto é o que é o seguinte, a alta liderança ela precisa se apoiar em 3 pilares. Primeiro, moral, ético. Né? Então, a alta liderança precisa comprar aquela ideia, precisa entender, precisa realmente acreditar, porque é o ético a ser feito, é cuidar das pessoas, é gerenciar perigos e riscos e verificar oportunidades. Depois tem a questão legal, exatamente o que você falou, ele tem responsabilidade, ele tem que responder por aquilo. Né? E uma parte financeira, a aplicação, a implantação de um sistema de gestão não é custo, é investimento. Você ganha reduzindo o acidente, reduzindo afastamento, reduzindo absenteísmo. Você faz com que o teu profissional enxergue melhor, a percepção dele da empresa é melhor. Consequentemente, é inevitável, a produtividade vai aumentar. A imagem da sua empresa para o mercado, para os clientes, aumenta. Né? Existem algumas empresas hoje que, se a gente citar o nome aqui, a primeira coisa que vem à cabeça é algum tipo de acidente, algum tipo de dano que ela provocou. Então, essa imagem é muito forte, isso fica. Então, você implantar o sistema com responsabilidade, tendo uma liderança realmente comprometida, eu não vejo, e assim, não é filosofia de jeito nenhum, realmente eu acredito. Não há como ter outro resultado senão sucesso. Exatamente, né? Que a gente fala que não, a gente tem que plantar as sementes dia a dia, regar as sementes para que elas deem frutos, né? Senão, obviamente, nós não teremos esse fruto. E, Natan, porque eu nem quero parecer que é fácil fazer isso, que a gente falando aqui parece uma utopia, uma filosofia fácil. Não, não é. A gente sabe disso. Tem dias que qualquer um de nós, a gente chega em casa precisando respirar, contar até 10, né? Parar um pouquinho, porque a gente... Mas, gente, isso é o dia a dia. A gente não pode desistir. Dias melhores virão e a gente vai conseguir. Agora, vamos traçar um objetivo, vamos estabelecer essas metas, vamos fazer. Exatamente. E a gente, dentro do contexto dessa implantação do sistema de gestão de segurança, a gente, como gestores, a gente passa por
toda a cadeia produtiva da empresa, junto todas as lideranças, e a gente tem os compromissos, né, de agenda, de horário com aquele gestor daquela área para acordar um procedimento de segurança, com RH para saber como é que vai ser as contratações, questões de integração, porque às vezes a empresa não tem nada disso, então você tem que começar a desenhar tudo isso, fazer um dia que ninguém quer parar, fazer um simulado de emergência. Então, assim, é uma via, né, que a gente fala, a gente trabalha, o segurança do trabalho, o setor, né, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, ele é um setor de suporte, então se entrega o tempo todo para preservar a vida, o patrimônio e gerar uma conscientização, né, uma sensibilização também nesses funcionários em cumprir o que está sendo, né, definido como regra. Essa questão da implantação, eu vou aproveitar e falar de implantação e de análise de risco, que é uma área que eu gosto muito. O profissional de SMS, o profissional de SST, ele é o profissional que tem o conhecimento sobre aquilo ali. Agora, vamos imaginar o seguinte, nós somos chamados para fazer uma análise de risco numa usina nuclear. Eu não vou. É verdade. Eu sei. Peraí, não. Chama lá o operador, chama o mestre da manutenção, chama o pessoal, porque eu sei que lá tem bomba, lá tem válvula, agora eu não conheço o processo, eu não sei qual é a temperatura, qual é o volume que tem que estar no tanque. Então, ou seja, nós somos as pessoas que vamos orientar, vamos informar, dizer qual é a melhor ferramenta para fazer análise de risco e para fazer a implantação do sistema de gestão. Agora, nós precisamos de todos os outros departamentos para nos darem suporte. Então, é exatamente o que você falou, Ramiro, nós somos um departamento de suporte para auxiliar. Agora, quem vai fazer uma boa análise, quem vai implantar o sistema, é todo mundo. Todo mundo, é o RH, é o setor de compras, financeiro, e por aí vai. E eu acredito, assim, Natan, que no ápice dessa implantação é a gente chegar no setor de compra e comprar tudo com relevante, né, com critério relevante para segurança e meio ambiente, é o ápice, né, porque é um dos últimos setores numa organização, quando a gente fala de implantação de sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho, a capacidade desse setor se associar à segurança e meio ambiente e comprar os produtos que atendam aos requisitos no qual e no contexto a organização está inserida. É um grande desafio. Na área de petróleo e gás, Ramiro, eu já vejo que tem muitas empresas que estão fazendo esse link, o que é muito legal, o que é uma dificuldade sim, tá? Eles chamam, às vezes, muitas empresas chamam de TBE, que é o Technical Bid Evaluation. Então, antes de lançar algum tipo de solicitação para o mercado, isso passa pelos departamentos, obviamente pelo SMS também, para verificar se vocês querem, se nós queremos colocar algum tipo de requisito lá. O SMS, o que você quer de colocar aqui em termos de requisito que tem que ir para o mercado? Isso vai para o mercado. Quando volta, né, e aí você tem as empresas, os possíveis fornecedores respondendo, isso também volta para o SMS para verificar se os caras atendem e responderam adequadamente. É muito difícil, isso não é um processo simples, a gente falou aqui agora em 40 segundos, mas é muito complexo, mas eu vejo que na indústria que eu conheço, petróleo e gás, tem muita empresa fazendo esse link e os resultados mostram que isso dá muito certo. Né? Claro que ainda tem uns percalços ali, tem um erro e tal, acontece, óbvio, mas já ficou claro que isso é um processo importantíssimo. Ou seja, é você implantar o sistema e garantindo que a sua cadeia de fornecedores esteja alinhado ou se alinhando ao que você precisa. Aos objetivos da nossa organização no qual nós representamos. O Douglas Araújo, aquele grande querido aí, amigo, profissional, falou que o grande desafio do profissional de QHSE é mostrar para a diretoria que nosso trabalho é investimento, já que não conseguimos mensurar quantos acidentes foram evitados. Douglas, concordo plenamente. Uma coisa que eu vejo que é preciso ser bem trabalhada é essa questão de indicadores, de números, né? Porque tem uma máxima da qualidade que fala, a gente só controla aquilo que a gente mede, né? E se você não consegue mostrar para a diretoria esses números, esses dados, eles não conseguem perceber o investimento que é necessário no SMS. E eu enxergo muito isso pela questão dos indicadores, dos KPIs, né? Dos Key Performance. Porque tem muita empresa que acaba pegando indicadores que quando você olha, fala assim, ok, mas o que isso aqui está medindo? O que isso aqui está me trazendo? O que isso está me mostrando?
né? Porque se não me trouxer alguma conclusão e não me der a oportunidade de gerar uma ação, para que eu estou medindo? Exatamente. E eu acho que muito desse problema está nessa questão. E aí você, consequentemente, não consegue mostrar à tua diretoria o investimento que é necessário. Acho que você Exatamente. está corretíssimo nisso. E, na verdade, nós temos aí para complementar o item anterior, o item 7 da ISO 45001, que é suporte, e o item que o Natan falou, avaliação, análise de desempenho, é o item 9. O Natan vai falar, Ramiro é doido, esse sabe mesmo esse número. Ele sempre falou isso para mim. Rapaz, eu já tô velho, já não tô guardando mais os números, não. Eu sei que tá lá, mas não pergunta o número da norma, não, que eu não sei, não. Na verdade, é uma fonte de consulta. Tá lá, vou olhar lá, não preciso gravar. Eu vou lá e olho. Na verdade, a gente sabe que o item 6, né, ele tem a competência, a Letícia está trazendo aqui, ela viu um carro pegar fogo e sorte porque na mesma hora 4 funcionários usaram o extintor para apagar o princípio de incêndio. E o treinamento é super positivo. E pegando o gancho dela, o que você entende, Natan, a importância dos treinamentos para o sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho? Muito importante. Eu vou começar falando uma coisa, você vai dizer assim, esse cara tá doido, mas é para tentar chegar ao que você está falando. Eu acho, inclusive, Ramiro, que a questão de segurança e saúde do trabalho tinha que ser matéria básica em escola. Não necessariamente ser, claro, ter a mesma carga horária de uma matemática ou física, pelo amor de Deus, não estou tão louco a esse ponto não, gente. Mas eu acho que em algum momento da vida escolar tinha que ser colocado, sim, uma aula para mostrar às crianças, olha, quais são os perigos que tem em casa, até porque a gente sabe, todos nós somos profissionais de SMS, sabemos que existem muitos acidentes pessoais, uma grande porcentagem em casa, né? Com eletricidade, queda de escada, queimadura com ferro, o que quer que seja. Então, se desde pequeno você começa a mostrar às crianças os cuidados que são necessários, você começa a treinar os olhos das pessoas, a aumentar a percepção de risco das pessoas. Eu realmente acredito nisso, tá? Porque eu acho o seguinte, já está no nosso DNA do ser humano nos precaver. Por exemplo, quem estiver assistindo aí, tiver filho, quando é que, por exemplo, você deixou seu filho chegar na cozinha perto do fogão onde está com uma panela de água quente? Você não vai deixar. Isso está no nosso instinto de sobrevivência e de cuidado, de zelo com quem está próximo da gente, né? Ou seja, isso está no sangue. Agora, se a gente pegar esse instinto e conseguir lapidar, conseguir treinar, aumentar essa percepção, certamente a gente vai evitar muita coisa no futuro. Então, começando a educação básica e, obviamente, depois, na vida adulta, na vida profissional, os treinamentos, Ramiro, eu não tenho dúvida que é muito importante. Agora, um cuidado que a gente tem que ter, e eu lembro que na live da semana passada vocês citaram isso, agora, não é um treinamento, não é botar uma pessoa dentro da sala de aula, falar 20 minutos, pedir para o cara assinar um certificado e ok, muito obrigado. Ah, ok, ó, já pode mostrar lá para o auditor. Não. A gente está falando realmente em ter treinamentos sérios, com conteúdo, pode até ser de 20 minutos, mas desde que quando a pessoa saia dali, ela realmente tenha agregado alguma coisa. Eu lembro que o Barzinho assistiu um treinamento que o apresentador, a primeira frase dele foi o seguinte, olha só, gente, treinamento não serve para nada, tá bom? A gente tomou um susto, ele falou, não serve para nada a partir do momento que vocês saírem daqui não utilizarem o conhecimento adquiridos ou não prestarem atenção. Então, é isso. Treinamento, eu gosto muito da parte de treinamento, eu tento sempre me envolver, mas eu sempre cobro que tenha muita seriedade, que seja um material com conteúdo, que a pessoa conheça, saiba passar, ter certeza que as pessoas aprenderam aquilo e que vão usar lá no campo. A gente, então, vamos fazer uma avaliação de eficácia, vamos lá daqui a 2 meses ver como é que está isso aqui, se a ferramenta está sendo utilizada, se está sendo bem usada, se não está. Porque, caso contrário, é um papel assinado que não está me dando resultado, não adianta. Exatamente. O Felipe Sobral fez uma pergunta aqui, Natan. Também queria saber dos indicadores fora da caixa, né? Que ele colocou assim, entre apóstrofe, né? De segurança, quais os indicadores que podemos medir, além dos triviais? Taxa de TFCA, TFSA e TG. A questão, você vê, o que foi... Obrigado, Felipe, pelo comentário. Esses indicadores são indicadores reativos, né? São indicadores que mostram o número de eventos que já aconteceram.
Então a gente está trabalhando na correção. E ó, o cara já se acidentou. Vai lá, mais um númerozinho lá na estatística. E ontem o cara quase sofreu um acidente, caiu não sei aonde. Ah, mais um númerozinho. Pô, peraí. Então vamos trabalhar os indicadores proativos. Treinamento, que a gente acabou de falar, é um deles. Ou seja, quantas horas de treinamento a gente tem dado por mês para o nosso pessoal? Quantas condições seguras a gente tem evitado por mês? É o famoso cartão de observação. Tem vários nomes, cartão de observação, Rock Card, agora não lembro, mas cada empresa tem um nome. JSA. Não, a JSA já é a análise de risco, né? Mas eu digo o seguinte, é você ter aquela cultura de numa empresa, se alguém enviou uma coisa fora do lugar, registrar isso, resolver na hora, chamar, ou seja, e eu vejo poucas empresas, no petróleo e gás até tem aumentado, mas de maneira geral eu vejo poucos setores ainda utilizando essa ferramenta, né, que tem lá com a pirâmide de Bird, de Heinrich, né, de como conceito para isso, de você cortar na base, você cortar essas condições seguras para chegar ao acidente. Agora, a questão dos indicadores, Felipe, a gente tem que analisar muito também a característica da empresa. Às vezes, alguns indicadores para minha empresa são bons, para a do Ramiro ou para a sua, talvez não. Então, o indicador, além de você tentar ter que trabalhar a parte reativa e proativa, verifique também a maturidade da sua empresa, verifique a quantidade de funcionários, o porte. Não adianta eu estar numa empresa de, sei lá, 12 pessoas e eu dizer que eu vou ter um indicador para analisar a emissão de gás carbônico. Não vai. Nesse momento, dependendo do porte da sua empresa, você não vai. Então, agora, claro, você pode chegar lá? Pode. Esse é o ponto. Então, indicador é uma coisa dinâmica. A cada ano, a cada 6 meses, faça uma análise, desenvolva, veja, verifique metas, pegue esses indicadores e faça uma relação com objetivos e metas. Não é simplesmente botar o número, eu quero ter 2 acidentes. Não, tudo bem, mas como é que você quer fazer isso? Como é que você pretende atingir, ficar abaixo dessa meta? Tá? Então, assim, é uma discussão longa a parte de indicadores. Não sei se eu consegui te responder, que eu sei que eu acabo falando muito. Creio que respondeu assim, né? Creio que respondeu tem assim. Que ter a parte reativa e proativo e adequar a característica da empresa. Na verdade, o indicador é uma coisa básica que a gente faz, né? A gente sai para a rua, quer comprar uma coisa. Vamos juntar um pouquinho de mês em mês, dia a dia, para saber comprar o nosso objetivo, que é aquele bem ou aquele item que tem como objetivo de ser o nosso objeto de consumo. Então, com isso, a gente vai atendendo dia a dia os objetivos e evoluindo o nível estratégico de cultura da organização. E o próprio Felipe também colocou aqui, Natan, você acha que é possível implantar uma cultura de segurança na organização, se você entende isso como benéfico, e quais os pontos chaves e estratégicos necessários para essa implantação? Entendo, Felipe. Entendo. Boa pergunta. Entendo sim. Não é fácil, até porque quando você fala em cultura de segurança, parece um termo um pouco... uma ilusão, né, uma coisa distante, um xanadu, alguma coisa do tipo. Né? Porque até o termo acabou caindo um pouco na moda, né? Não, cultura de segurança. Ok, mas exatamente o que é isso e como a gente consegue? Primeiro, consegue atingir? Consegue. Cultura de segurança, alguns especialistas dizem que é você fazer com que na empresa, numa organização, num grupo, todos pratiquem regras, procedimentos dentro do estabelecido, né, e atuem da mesma maneira. Isso é ter uma cultura de segurança. É possível? Como é que se atinge isso? Nossa, a gente podia ficar aqui 2 dias falando de todos os pontos que a gente pode fazer para isso. Mas se eu tiver que resumir, eu diria para você que foi uma das coisas que eu acho que no início o Ramiro começou a falar, que é um dos desafios do profissional de SMS, que é comunicação. Tá? Pode parecer uma outra palavra também ilusória, mas é extremamente importante. O SMS não pode ser uma ilha, não pode ser apenas uma pessoa que fique sentado fazendo relatórios ou só investigando uma não conformidade ou um acidente e colocando no final do mês para a diretoria. Tivemos tantos acidentes, tivemos isso. Não. Tem que andar pelas áreas, tem que conversar com as pessoas, tem que ouvir. Ouvir bem, entender o que as pessoas precisam, porque as pessoas que estão no campo sabem exatamente quais são os riscos, as oportunidades. Então, vamos ouvir essas pessoas. E quando essas pessoas se sentem ouvidas, elas vão engajar com você.
E elas vão começar a fazer o que é necessário. E aí você, aos pouquinhos, começa a criar essa cultura. Por quê? Você vai ter um grupo trabalhando todos no mesmo sentido, o mesmo objetivo, utilizando os mesmos padrões. E aí você começa a ter uma cultura de segurança. Esse trabalho tem fim? Provavelmente não. Por quê? Você tem saída de profissional, entrada de novos profissionais, ganho de um novo projeto, a inclusão de uma máquina na sua planta, um novo equipamento, um novo risco. Isso é contínuo, mas é possível. Bem, mas também interessante essa colocação sua, né? Desse dinamismo do sistema, porque ele não é engessado. E de encontro a esse não engessado um sistema dinâmico, tem uma pergunta aqui do Douglas. Como você vê a segurança na indústria 4.0, que é um grande, né, é um conceito inovador, indústria 4.0? Sim, sim. Eu acho assim, a indústria 4.0, o que ela traz? É inovação tecnológica, né? Então a gente tem que se moldar, se preparar para isso. Então hoje você fala em fábricas inteligentes, onde você tem, num determinado equipamento, você tem módulos onde você pode tirar para produzir algum outro tipo de produto, né? Então, com facilidade. Onde você tem sistemas que vão trabalhar muito mais o acompanhamento preditivo num equipamento, onde você, eu estou numa plataforma lá e aqui no meu escritório eu consigo receber informações sobre algum tipo de equipamento que está rodando, se eu vou ter que fazer uma intervenção nele ou não. Então eu vejo com muito bons olhos, porque essa inovação tecnológica, ela traz segurança, ela traz precisão de dados, ela traz evolução. Agora, os profissionais têm que acompanhar isso, têm que fazer treinamento, têm que fazer curso, têm que buscar entender. Mas eu vejo com muitos bons olhos. O caso que a gente está passando agora, da pandemia, do Covid-19, eu acho que está aflorando muito essa questão de inovação tecnológica e da indústria 4.0. Né? A gente vai falar, muita gente fala isso, né? A guerra ninguém gosta. Mas se tem algo que se tire da guerra, é a inovação. Porque em momento de crise, a criatividade aflora. A pandemia não está sendo diferente. A gente vê como é que nesses 3, 4 meses as empresas estão se virando, o que está sendo feito, o quanto está sendo criado, o quanto está sendo elaborado para que as operações se mantenham. E a indústria 4.0, ela vai ganhar com isso, porque essa inovação tecnológica vai aumentar muito. Talvez há, 6, 7 anos atrás, nós tínhamos tanta reunião online como nós temos hoje, e hoje a gente faz com a maior facilidade do mundo. Exatamente. Olha o que a gente está fazendo agora, um bate-papo, um café, e aqui várias pessoas interagindo. A gente pensava nisso há um tempo atrás, então essa inovação tecnológica eu acho fantástica. A gente está batendo papo aqui de segurança, olha que legal. Exatamente, e isso tem sido uma ferramenta muito utilizada não só no contexto profissional, né, mas no pessoal e de grandes organizações. Antigamente, para você participar de uma reunião, para ver um chefe, tu tinha que ir lá nos Estados Unidos ou ir em algum lugar, mas e hoje a gente tem a mesma com a inovação da tecnologia, a gente chega a ter o mesmo objetivo no local próprio. Então, isso é também muito importante. O mundo offshore, o Douglas conhece bem o mundo offshore. Hoje nós temos algumas inspeções sendo feitas por drones. Né? Olha o ganho que a gente tem de tempo, de segurança, para evitar que um cara fique pendurado no costado, de repente. Né? A gente vai fazer essa inspeção pelo droid com a imagem, a qualidade de imagem fantástica, sendo reconhecida pelo cliente ou órgãos certificadores. Então, eu não tenho dúvida, a indústria 4.0, essa quarta revolução industrial, é muito bem-vinda. O Felipe, FCA, né, um grande especialista em requisito legal e auditor de uma grande organização certificadora, está aqui contribuindo com a gente. Aí falou também que, se me permitir, incluiria análise de dados, bem como definições de ações para os indicadores proativos. Perfeito. Felipe já ia Obrigado, Felipe. Felipe já ia dar uma não conformidade na gente. Ai, meu Deus do céu. E, na verdade, o César também falou que a gente tem que estar inserido lá, conectados aos processos, para fomentar a cultura de HSE lá no Gemba, né? Aí a Letícia falou assim, o que é o Gemba, né? Possivelmente é o meio de campo, o bololô, lá o sítio operacional, né? E aí... É o que eu falei da... Desculpa, Ramiro, é o que eu falei da comunicação. Exatamente. De você de sair da cadeira, sai da sua mesa, levanta, vai lá.
Vai lá entender, vai lá conhecer, vai lá conversar com as pessoas. Você vai ouvir coisa boa, vai ouvir coisa que não gosta. Não tenha dúvida. Você não vai ouvir só o País das Maravilhas, não. Vai ouvir coisa que fala assim, caramba. Mas é assim que você vai aprender, é assim que você vai estabelecer ideias, rotinas diferentes. É assim que você ganha confiança, é assim que você vai mostrar, olha, eu realmente quero melhorar isso aqui. Pô, Ramiro, nós dois já trabalhamos com uma galera, os TQPs, que os caras passavam na empresa uma vez a cada 45, 50 dias, né? Como é que você conversa com esse cara? Então, o que que a gente fazia? A gente fazia questão de ir até o escritório onde eles passavam para pegar a EPI e tal, fazer a reunião com eles de meia hora para ouvir os caras. E aí, o que que vocês estão falando na plataforma? Né? Até eles ganharem confiança na gente e começar e a gente ter uma cultura de segurança. E isso demorou, para quem respondeu cultura, né, somente 5 anos, né? Era uma coisa que eles não conheciam e a gente foi desenvolvendo devagar, gerando eles, mesmo que forma através da inovação tecnológica chegando a eles, isso foi desenvolvendo. Natan, até que a gente chegou em 2015 e tivemos 0 acidente. Exatamente. E quando chegamos em 2012, a gente parecia uma festa, uma carniça só. Né? Desculpa a expressão, mas de certa forma nós estávamos num cenário muito ruim. Natan, falando em análise de risco, né, como eu falo que você é especialista no assunto, quais os desafios do mercado para essa análise de risco e esse desafio dessa indústria 4.0? Porque a gente sabe que dentro da ISO 31000 existe tem a gestão de risco e na 31004 tem 56 metodologias de análise de risco, umas para processo, umas para atividades. E como é que você enxerga isso na sua aplicação? Deixa eu só beber uma água aqui. A minha caneca não é chique igual a sua, não, mas é mais divertida que a sua. Ó. Minhas filhas que me deram. Só beber um pouquinho d'água. Ramiro, análise de risco, eu adoro, eu acho que é uma senhora ferramenta. A 3110, ela traz uma série de ferramentas que você pode utilizar. Ela mostra que você não precisa usar apenas uma ferramenta, você pode usar 3, 4 ferramentas, uma se relacionando com a outra. Mas uma grande crítica que eu tenho hoje na análise de risco é que, de novo, algumas empresas ainda, quando se fala em análise de risco, falam assim, tem que fazer análise dessa atividade. Ô, Tec Segurança, engenheiro, vem cá, vai lá, faz a análise, depois você faz um DDS aqui com a gente, um diálogo de segurança e pronto. Então, a minha principal crítica é a análise de risco é multidisciplinar. É extremamente importante que o operador, o supervisor de área, o cara da manutenção, eles participem. A gente tem a certeza que todas as atividades, todas as etapas das atividades foram cumpridas, que todos os perigos e riscos foram cumpridos e que todas as medidas preventivas de mitigação estão ali. E ao final da atividade, a gente, mesmo que não tenha acontecido nada errado, a gente refaça essa análise, vamos de novo passar por essa análise para ver se há algo que a gente possa melhorar. Isso é melhoria contínua. Exatamente. Então, uma crítica que eu faço é que, às vezes, a análise de risco ela vem de qualquer jeito, feita por uma pessoa, e às vezes uma atividade importantíssima. Eu, infelizmente, já passei por um caso que era isso, era a troca de uma tubulação que tinha H2S, que é, né, gás sulfídrico, que dependendo da concentração, em alta concentração ele é fatal. E quando eu perguntei sobre a análise de risco, o técnico já fez. Não, gente, a gente está falando de uma atividade que pode matar alguém. Não, para tudo. Vamos conversar, chama o cara que vai fazer a troca da bomba, chama o rapaz responsável pela solda, porque isso é muito importante. E aí, quando a gente fala, agora tentando responder o que você falou, colocando isso para a indústria 4.0, uma coisa que eu acho interessante, eu acho que tem ligação até com o que o Felipe da FCA falou, é que quando você tem mais dados, quanto mais dados você tem, melhor decisão você toma. Então, quando você tem um equipamento, que você tem um acompanhamento preditivo e recebe informações, a sua análise de risco certamente é melhor. Então, vamos lá. Eu tenho um acompanhamento das espessuras de tubulação de uma plataforma de petróleo. Eu faço isso toda hora, eu tenho todos os dados, eu tenho informação, eu sei o tipo de corrosão que acontece, dependendo do produto, eu sei qual é a espessura que eu posso chegar, qual é a minha taxa de corrosão, eu sei quantos anos essa tubulação ainda pode trabalhar. No momento que eu for fazer alguma análise de risco para uma atividade
nessa tubulação, certamente esses dados me ajudarão e muito a tomar a decisão. A saber se eu estou numa zona de conforto ou se eu estou em algo que é um amarelo ali, né? Igual o sinal de trânsito. Está no amarelo, tem que ligar o alerta. Então, quanto mais informações da indústria 4.0, certamente mais dados eu terei para tomar melhores decisões numa análise de risco. E, na verdade, a análise de risco, né? Lembrando, cada ferramenta é para um porte de organização, com uma complexidade de organização, complexidade de riscos. Então, cada uma atende um perfil. Até mesmo a gente vê lá, quando a gente faz a consulta ISO 31004, tem lá pontos positivos, pontos negativos, resistências e pontos de relevância. Então, a gente vai entendendo que cada... um RASOP a gente pode fazer para a construção civil, né? Então, a gente tem... né, no petróleo e gás, a gente não pode fazer somente uma PR. Tem outras ferramentas mais requintadas, porque o ambiente requer mais controles, mais riscos, mais pontos de verificação. E também, pegando o mesmo gancho que você falou, é importantíssimo que os profissionais compartilhem, né? Porque, como você falou, o técnico de segurança puxa sempre muito para ele, né? Essa responsabilidade de falar assim, ó, aqui está a PR, está a PT. Bastante risco. Essa tomada de decisão de uma forma única, sendo o único responsável pela responsabilidade de liberação de trabalhos. Lembrando, quando a gente libera trabalho, a gente tem responsabilidade com vidas, né? Exatamente. E o Natan, né, pode compartilhar um pouquinho dessas experiências de liberação de trabalhos. Trabalhou numa empresa, né? Em uma não, trabalha em várias empresas que têm liberação o tempo todo. Sim. A gente está falando aí já na permissão do trabalho, isso é extremamente importante, é um processo... Eu tenho até uma crítica, eu vejo que algumas empresas colocam o técnico de segurança como coordenador da PT, né, da permissão de trabalho. Eu considero isso, não acho muito bom, porque senão o técnico de segurança ele acaba virando o elaborador, o revisor e o aprovador da PT. Isso não faz bem para o sistema, isso não é uma boa prática. Então, eu acho que o técnico de segurança, como você falou no início, ele entra como uma reserva técnica, ele entra com conhecimento. Ele é a pessoa que vai intervir, vai entrar na PT e falar, não, opa, peraí, tem uma coisa aqui que talvez a gente tenha que mudar. Vem cá, como é que é isso aqui? Eu tenho algum problema de gás lá, eu tenho cilindro de gás perto. Fazer questões, fazer perguntas que possam melhorar a qualidade daquela análise que está na PT. Então, de novo, é multidisciplinar, então você tem que ter o cara da operação, tem que ter a pessoa para revisar aquela PT, tem que ter o aprovador, que é normalmente o da plataforma, é o responsável por todos que estão ali, mas é extremamente importante. Só que hoje eu vejo muita burocracia e atribuição e responsabilidades não tão bem definidas. Ok. E uma outra pergunta, Natan. A gente reiniciou essa live, né? Está aqui às 18 horas, mas às 20 horas, mas temos mais 10 minutos. O Felipe falou como você recomenda a divulgação desses perigos, aspectos e impactos para os colaboradores. Perfeito, boa pergunta. De novo, vai depender muito... Espera aí, que eu fiz uma besteira aqui. Ainda bem que você é especialista em consertar besteiras, viu? Vai depender muito do porte da sua empresa, claro. Por exemplo, se você pega uma planilha de aspecto e impacto de uma plataforma de petróleo, se você colocar as pessoas simplesmente numa sala para passar isso, as pessoas vão dormir. É fato. Então, você tem que passar isso, você tem que pegar esse material e traduzir. O que seria esse traduzir? De repente, colocar em slides, em forma bem visual, os principais riscos, os principais aspectos e impactos. Você não precisa passar por tudo aquilo ali. Até porque a pessoa não vai prestar atenção, não vai armazenar, né? Agora, porque eu também não preciso que todos os setores saibam, por exemplo, que eu preciso ter lá um cuidado com H2S específico do medidor, que a solda tem que ser feita assim. Não, agora, ele precisa saber que o H2S mata. Opa, então vamos tirar essas informações principais, essas críticas que são impactantes e que o cérebro, na hora que ele estiver visualizando a apresentação, ele consegue armazenar, e aí sim você começa a gerar isso na pessoa, esse conhecimento.
Entendeu? Eu não sei se eu Verdade. fui claro, Felipe, mas assim, Não, foi eu sim. acho que vai muito do treinamento e da didática que é utilizada. De novo, você simplesmente pegar uma planilha, botar lá na parede, né, botar no telão e falar blá, blá e ficar lendo, esquece. Não Exatamente. adianta. O importante é que a gente entenda que, né, a classificação lá dos perigos, de aspectos e impactos, a gente entenda os mais relevantes e aborde para eles quais controles operacionais, porque o momento que ocorrer, eles saibam mitigar tanto um perigo quanto um aspecto. Isso eu acho que é o mais direto. Ó, você tem um derramamento, ali está o kit de emergência. Para esse aspecto, eu tenho esse controle. Para um E uma incêndio, eu tenho dica, aquele extintor. Como é que se usa? Usa dessa forma. Felipe, que eu sempre faço é o seguinte: a maioria das pessoas não sabe a diferença entre perigo e risco, aspecto e impacto. Tá? Não sabem. Se você, até porque o português a gente costuma usar da mesma maneira. E aquilo ali é perigoso. E aquilo ali é muito arriscado. Então acaba no dia a dia a gente achando que é a mesma coisa. E tecnicamente não é, a gente sabe que não é. Então, se eu for começar algum tipo de treinamento referente a isso, a primeira coisa é conceito, o que é perigo, o que é risco. Porque quando você começa a falar, as pessoas começam a entender quais são exatamente o que o Ramiro falou, quais são as medidas preventivas que a gente está atacando aquilo ali. E, na verdade, Nathan, a gente tem na literatura, né, o conceito de muitos entenderem que risco é perigo e perigo é dano, né? Então, assim, esse conceito, né, a gente tem um conceito que as pessoas sempre vão do risco para o dano. Então, pula o perigo. O perigo é uma combinação de exposição que tem a probabilidade de gerar um dano. Então, tem gente que já vai assim, risco de parte quente, queimadura. Não. O perigo é o recipiente quente, o risco é o contato e você tem que eliminar, fazer uma fonte de eliminação para aquele contato, neutralização daquele risco do contato. Então tem gente E que quando, tem muitas organizações, gestores que não trabalham bem esse conceito e depois fica meio desorganizado e o exatamente. E atendimento. quando esses conceitos não estão bem elaborados, certamente as suas medidas preventivas e de mitigação não serão as melhores. Porque Exatamente. vai ter lacuna, vai ter espaço em branco aí para ser preenchido. E aí a gente vai para o lado de emergência, que não é o nosso fator, né? A gente é parte Isso. disso. Isso acontece muito. Então, Natan, também nesse sentido, o que você identifica aí na mudança desse cenário da segurança e saúde do trabalho, em relação à paralisação das normas, né, da atualização, em vista da pandemia? Quais seriam as consequências? E o que você vê como um novo mercado para o sistema de segurança e saúde do trabalho pós-pandemia? Ramiro, eu estava até outro dia lendo sobre isso, por coincidência. Eu acho o seguinte, pós-pandemia, no setor de petróleo, eu acho que a gente tem três vértices para olhar, três coisas que podem ser analisadas. Primeiro é a questão de mercado, né? Porque o mercado do petróleo, até antes da pandemia, ele estava um pouquinho paralisado, né? Estava naquele chove não molha, volta, não volta, projeto, novos projetos ou não, contratação ou não, então estava meio parado. Veio a pandemia, isso acabou, essa paralisação aumentou, mas eu vejo com bons olhos o futuro. Eu acho que segundo semestre o preço do petróleo vai melhorar um pouquinho. O mercado do petróleo, os projetos são feitos a longo prazo, né? A gente não fala em 2, 3 meses, a gente fala em 4, 5, 10 anos. Então eu acho que em termos de projeto, futuro não alterou tanto, tá? Então essa é a minha visão. Um segundo vértice que a gente pode olhar, a gente até comentou, é a questão da inovação tecnológica, a indústria 4.0. Eu não tenho dúvida que a pandemia ela acelerou algo que já estava acontecendo, que é exatamente o uso dessa tecnologia para tornar alguns processos mais inteligentes, né? Como a gente já comentou aqui, modulares em fábrica, uso de drones, manutenção preditiva, coisas do tipo. E um Uso de, terceiro ponto, uso de ferramentas de inspeção de segurança através de celulares e tais, então já vê de forma exatamente, automatizada. Tem muitos exatamente. processos bacanas. E um terceiro fator, um terceiro pilar, um fator humano. Certamente, em termos de fator humano, essa pandemia veio fazer com que as empresas repensassem uma série de protocolos, né? Hoje em dia, as empresas offshore, o protocolo hoje para se embarcar mudou muito, né? Em você ter que ficar num hotel, se for um estrangeiro ou uma pessoa fora do país, ela vir ficar primeiro em quarentena no hotel com uma série de atitudes preventivas, depois ir até o local do embarque, medir temperatura, passar por um checklist, responder tudo direitinho, ir a bordo, tomar precauções.
verificar quem realmente precisa embarcar para você evitar diminuir seu POB, né, o número de pessoas a bordo. Então, a preocupação agora das empresas em preservar o fator humano mexeu e muito. E acredito que isso não vai passar depois da pandemia, não. Isso não vai se manter. Então, muitos protocolos foram alterados. Então, no meu entender, a pandemia teve esses 3 aspectos, que todos eu acho que são positivos. Bacana. Natan, como a gente fala, né, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando à reta dos 4 minutos finais. Eu queria você, como especialista, qual a orientação que você deixa para quem está já embarcado, né, nessa atividade de segurança, saúde e trabalho, ou como gestor, ou como engenheiro, ou como profissional de segurança, saúde e trabalho. Lembrando que, dependendo do cenário, os 3 ocupam a função de gestor, porque Sim. Gestor é aquele que controla alguém, dá treinamento para alguém, então isso a profissão está sempre fazendo. E eu queria saber o que você deixa aí de formação positiva para a galera. Eu vou falar algo, vou dar uma sugestão, vou falar algo que não é novidade, não é invenção da pólvora, mas que eu acho extremamente importante, que todo profissional de SMS, ele foi exatamente o que eu falei logo no início da nosso bate-papo, que ele não se prenda somente aos requisitos legais. Tá? Ou seja, um profissional hoje, então, inclusive aqueles profissionais que estão entrando na área, que começaram a trabalhar com SMS, não foquem só em requisitos legais. É preciso que um profissional conheça gestão, que ele conheça os conceitos do que é uma correção, uma ação corretiva, preventiva, que ele saiba perigo e risco, que ele saiba sentar à mesa e discutir, fazer uma investigação de um evento, discutir uma não conformidade, descobrir, saber o que é causa raiz, causa imediata. Esses fatores, isso é muito importante. Então, eu gostaria de ver os profissionais de SMS evoluindo cada vez mais nisso, juntando tanto a parte de legal, itens legais, mas quanto a parte de gestão e de contato com o ser humano. É legal, bem legal. Falar com o ser humano, de liderar, de principalmente, como é que eu posso dizer, de criar nas pessoas o desejo de seguir o SMS, inspirar as pessoas. De novo, não é filosofia barata, é realmente o que eu acredito. Na verdade, a gente fala, né, o canal é um fator de inspiração, então a gente acredita também aqui na QSMS, Natan. Também queria te agradecer também pelo privilégio, né, de você, né, ser um grande gestor de uma grande organização, ter a disponibilidade de nos prestigiar com essa sua presença aqui na live. Agradecer a todos. Teve muitas coisas legais aqui, várias pessoas te parabenizando. A Letícia falou que usou muitas das suas palavras nos treinamentos que ela fez com a empresa. Assim, bem bacana. E a gente queria que você seja sempre essa referência, que você seja sempre esse parceiro, esse paizão amigo aí das meninas, tá? O Douglas está mandando um abração para você também. É muito legal e agradecer a experiência de ter trabalhado com você. E a gente tem que ser um fator, como diz o César aqui, de inspiração, interação e intervenção nas organizações que a gente atua em preservação da vida. Desde já agradeço, Natan. Pedir o pessoal, né? Essa live aqui vai estar disponível lá no YouTube. Depois, quem puder compartilhar para a gente chegar ao número de acessos possíveis. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para motivar o nosso canal. Natan, desde já um muito obrigado. Obrigado a todos que participou dessa live. Nos deram o prestígio desse tempo. E muito obrigado. Tá, Natan? Eu que agradeço, Amir, o convite. Fiquei muito feliz. Espero ter contribuído. Agradeço imensamente os comentários, a participação do pessoal aí, viu, gente? Muito obrigado, uma boa semana, segurança para todos, um beijo. Natan, um abraço, querido. Abraço, meu amigo. De café com profissionais de segurança e saúde do trabalho. Natan, fiquei muito feliz pela live. Muito obrigado, irmão. Obrigado, doutor. Um abraço. Beijão. Tchau, tchau.